Eu sei que você está ouvindo isso no conforto do seu quarto, ou talvez no trajeto para o trabalho, achando que as sombras nos cantos da sua visão são apenas cansaço. Eu também era assim, mas a verdade é que uma vez que você abre a porta, ela nunca mais fecha totalmente. Ela fica apenas encostada, esperando um descuido. Meu nome é Marcos. Hoje tenho 52 anos, mas os eventos que vou narrar começaram quando eu tinha 28. Na época, eu morava em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, trabalhava como almoxarife em uma metalúrgica e tinha uma vida que muitos chamariam de pacata, até o dia em que o chão desapareceu sob os meus pés. Eu tinha tudo o que um homem comum deseja: uma esposa dedicada, a Sandra, e um filho de 4 anos, o pequeno Léo. Mas a vida tem formas cruéis de testar sua estrutura. Em um intervalo de 6 meses, a metalúrgica faliu, deixando-me sem rescisão. E o Léo foi diagnosticado com uma deficiência respiratória severa que as bombinhas de farmácia não conseguiam mais conter. O ar faltava para ele, e o dinheiro faltava para mim. Eu me via sentado na varanda de casa, sentindo o cheiro de terra molhada da chuva que não trazia alívio. Apenas o mofo que piorava a tosse do meu filho. O desespero não é um grito, é um peso frio que se instala no seu peito e te faz aceitar coisas que em sã consciência você cuspiria. Antes de eu continuar e contar como a minha queda começou, eu preciso que você faça algo por mim. Não é superstição, é precaução. Se você sente que este relato está pesando o ambiente, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda a manter essa comunidade unida, criando um círculo de proteção através da informação. E, por favor, comente aqui embaixo de qual cidade ou lugar você está ouvindo isso agora. Eu preciso saber até onde essas palavras estão chegando, por segurança. O meu caminho para o abismo teve o rosto do Sr. Adalto. Ele era meu vizinho de muro há 3 anos, um aposentado da companhia ferroviária que todo mundo respeitava. Ele não usava capas pretas, nem falava em latim. Ele usava camisas de botão desbotadas e passava as tardes cuidando de suas orquídeas. Mas Adalto tinha algo nos olhos, uma clareza cortante, como se ele visse a engrenagem do mundo girando por trás da fachada. Um dia, enquanto eu chorava escondido no quintal por causa de uma conta de hospital atrasada, ele me chamou pelo muro. "Marcos", ele disse com uma voz que parecia um veludo antigo. "O mundo não dá nada para quem só pede. O mundo negocia com quem sabe oferecer." Ele não me ofereceu um pacto com o demônio. Ele me ofereceu uma ajuda de vizinho. Disse que conhecia métodos antigos, coisas que o povo da ferrovia usava para abrir caminhos. No dia seguinte, ele me chamou em sua sala. O cheiro lá dentro era estranho. Não era ruim, mas era denso, como se o ar fosse mais pesado que o normal, com um fundo de sândalo e algo que lembrava carne levemente passada, disfarçado por incensos caros. Ele me deu uma lista. Não eram itens mágicos de filmes, eram coisas mundanas. Mas a combinação era perturbadora. 7 pregos usados de uma construção que tivesse sofrido um acidente, um punhado de terra de um túmulo sem nome e um pedaço de roupa do meu filho impregnado com o suor de uma noite de crise. A logística daquilo me embrulhou o estômago. Tive que pular o muro de uma obra onde um operário havia caído na semana anterior para arrancar aqueles pregos. A ferrugem cortou minha mão e o gosto metálico do sangue na minha boca parecia um presságio. Naquela mesma noite, sob a orientação sussurrada de Adalto no fundo, do quintal dele, tive que enterrar esses itens em um buraco fundo, regando a terra com uma mistura de mel e um óleo escuro que ele me deu, que tinha a viscosidade de óleo de motor e um cheiro de enxofre tão forte que meus olhos lacrimejaram. Enquanto eu cavava, a temperatura caiu bruscamente. Não era o frio do inverno, era um frio que vinha de dentro da terra, subindo pela pá, congelando os meus dedos até eles perderem a sensibilidade.
Adalto ficava atrás de mim, não rezando, mas fazendo um som rítmico com a garganta, um estalo constante que parecia vibrar nos meus dentes. O objetivo era simples: limpar o ar para o Léo e trazer oxigênio financeiro para a casa. Terminei o serviço às 3 da manhã, exausto, com a lama grudada sob as unhas e uma sensação de que tinha cometido um crime contra a natureza. O resultado foi imediato e assustadoramente eficaz. 3 dias depois, recebi uma ligação de uma empresa de logística em outra cidade, me oferecendo um cargo de supervisão com o triplo do meu salário anterior. No mesmo dia, o Léo acordou sem tossir. Os pulmões dele, que antes chiavam como uma chaleira velha, estavam limpos. A médica ficou perplexa, chamando de remissão espontânea. Sandra chorava de alegria, me abraçando, dizendo que Deus tinha ouvido nossas preces. Eu sorria por fora, mas por dentro eu sentia um oco. A estranheza começou a se infiltrar nos detalhes. O cheiro do óleo que usei no ritual não saía das minhas mãos, por mais que eu usasse água sanitária ou solventes. Minha casa, antes quente e acolhedora, agora tinha pontos de frio absoluto, especialmente no quarto do Léo. E o senhor Adalto, ele mudou. Ele não me chamava mais pelo muro. Ele simplesmente aparecia no meu portão, parado, em silêncio, apenas observando. Em uma dessas tardes, nossos olhos se cruzaram e eu não vi mais o vizinho aposentado. Vi um cobrador. Ele deu um sorriso mínimo, um movimento de lábios que não chegava aos olhos, e apontou para o próprio pulso, como se marcasse o tempo. O sucesso tinha chegado, mas o ar da minha casa agora parecia carregado de algo invisível, algo que observava a nossa felicidade com uma fome silenciosa. O dinheiro novo trazia conforto, mas o preço cobrado não vinha em moeda corrente, vinha em pedaços da minha sanidade. O sucesso financeiro era como uma maquiagem pesada sobre um rosto em decomposição. Eu tinha o carro do ano, a despensa cheia, mas cada vez que eu olhava para o senhor Adalto, eu sentia que ele estava removendo uma a uma as tábuas do meu assoalho moral. A ajuda inicial de vizinho deu lugar a uma agenda de obrigações que não admitia atrasos. Marcos, o solo precisa ser alimentado para que a árvore continue dando frutos. Ele me disse certa noite, enquanto eu tentava ignorar sua presença no meu jardim. A primeira tarefa da nova fase foi a logística do desprezo. Adalto me entregou um frasco de vidro contendo um líquido turvo, viscoso, que exalava um odor de amônia misturado com flores mortas. Ele me instruiu a derramar aquilo no batente da porta de um antigo colega de trabalho da metalúrgica, um homem chamado Getúlio, que tinha acabado de conseguir um novo emprego. O ritual exigia que eu fizesse isso às 3 da manhã, em silêncio absoluto, mentalizando a transferência da sorte dele para a minha reserva. Ao despejar o líquido, vi a madeira do batente de Getúlio escurecer e borbulhar levemente, como se estivesse sendo queimada por um ácido invisível. Naquela semana, Getúlio sofreu um acidente grave no novo serviço e perdeu 3 dedos. Eu recebi um bônus por produtividade no mesmo dia. A matemática do oculto era exata e cruel. Para eu subir, alguém precisava despencar. Logo, os materiais tornaram-se mais degradantes. Adalto começou a exigir que eu frequentasse matadouros clandestinos na periferia para coletar o que ele chamava de elementos de vitalidade reprimida. Eu tinha que buscar o sangue quente, ainda espumante, de animais recém-abatidos, transportando-o em baldes térmicos dentro do meu carro novo. O cheiro de ferro e morte impregnava os bancos de couro. Eu passava horas em vigílias, em lixões ou em beiras de estradas onde acidentes fatais haviam ocorrido, recolhendo terra, pedaços de vidro quebrado ou objetos pessoais que as vítimas deixaram para trás. Eu me sentia como um urubu espiritual, catando os restos da dor humana para alimentar uma entidade que eu ainda
Não ousava nomear. Dentro de casa, a atmosfera tornou-se sufocante. A Sandra, que antes era o raio de sol daquela residência, começou a murchar. Ela reclamava constantemente de um cheiro de carne podre que parecia emanar de trás das paredes da cozinha. Ela limpava tudo com desinfetantes fortes, mas o odor apenas se misturava ao perfume dos produtos, criando uma fragrância doentia que me dava náuseas. O pequeno Léo, curado dos pulmões, agora sofria de terrores noturnos. Ele acordava gritando, apontando para o teto, dizendo que o homem de sombra estava sentado na luminária, apenas olhando para ele. Você já sentiu isso? Aquele arrepio gelado que sobe pela nuca sem motivo nenhum, ou a sensação nítida de que há algo parado bem no canto do seu olho, mas que some quando você vira a cabeça. Se você já sentiu que não está sozinho no seu quarto enquanto ouve esse relato, use esse momento como um sinal. Inscreva-se aqui no canal e deixe seu like. É o seu voto de coragem, uma forma de dizer que você encara a verdade, por mais sombria que ela seja. E continue atento, porque as sombras se alimentam do silêncio. Eu tentava racionalizar, olhava para o extrato bancário e pensava: por eles, o Léo está respirando, a Sandra tem segurança. Eu transformava a minha culpa em um parasita que eu alimentava com luxos supérfluos. Mas a lógica falha quando você percebe que o seu sucesso é construído sobre o sofrimento alheio. Eu já não era o dono da minha casa. Eu era um inquilino de luxo em um imóvel que pertencia às sombras. Eu me sentia isolado. Não podia contar para a Sandra que o carro na garagem foi pago com a saúde do vizinho, ou que a cura do nosso filho exigia que eu manuseasse fluidos orgânicos em encruzilhadas à meia-noite. O Sr. Adalto era o único que conhecia a minha verdade. Ele se tornou minha única companhia real, e esse era o isolamento mais profundo. Estar cercado por quem se ama, mas ser habitado por um segredo que os destruiria se fosse revelado. A energia da casa mudou fisicamente. Os espelhos pareciam refletir imagens ligeiramente atrasadas, como se houvesse um milissegundo de diferença entre o meu movimento e o reflexo. As plantas morriam em dias, mesmo sendo regadas. Objetos pessoais, como relógios e alianças, desapareciam para ressurgir em lugares impossíveis, como dentro de potes lacrados de mantimentos. Eu sentia um peso nos meus pulmões, um cansaço que nenhuma noite de sono resolvia. Era o vender a alma em parcelas. Cada ritual era uma prestação paga com um pedaço da minha luz interior. Então, veio o ponto de não retorno. O dia em que Adalto não me chamou pelo muro, mas entrou na minha sala sem ser convidado, enquanto a Sandra e o Léo dormiam. Ele não tinha mais a aparência do velhinho das orquídeas. Sua pele parecia fina como papel de seda, esticada sobre ossos que pareciam grandes demais para o corpo. Ele colocou sobre a mesa de jantar um embrulho de pano preto, úmido e pesado. A conta subiu, Marcos. O que você recebeu é permanente. Então, o que você deve entregar também precisa ser. Ele abriu o embrulho. Lá dentro havia uma adaga de osso escurecido e uma fotografia de um recém-nascido da nossa vizinhança, o neto de uma senhora que sempre trazia bolos para nós. Adalto me explicou a logística. O próximo ritual não envolveria apenas materiais inertes ou sangue de animais. Eu precisaria coletar a primeira respiração do sono. Eu deveria entrar na casa vizinha, chegar ao berço e usar a adaga para cortar um cacho de cabelo e colher um pouco de saliva do bebê enquanto ele dormia, realizando um corte superficial na planta do pé da criança para extrair 7 gotas de sangue. Não vai matá-lo, Adalto sussurrou, e o cheiro de enxofre em sua respiração era agora insuportável. Mas vai selar o seu destino. Você passará a ser um de nós.
Ou você faz isso hoje, ou o oxigênio que devolvemos ao seu filho será retirado com juros. Nesta mesma noite, eu olhei para a adaga e depois para o corredor onde meu filho dormia pacificamente. O suor frio escorria pelo meu rosto. Eu tinha cruzado todas as linhas, mas aquela era o abismo final. A moralidade que eu ainda tentava preservar estilhaçou-se como vidro. Eu percebi, com um horror paralisante, que o mentor não queria apenas o meu serviço. Ele queria a minha completa desumanização. Ele queria que eu olhasse para uma criança inocente e visse apenas material de sacrifício. Eu peguei a adaga. O cabo de osso estava quente, pulsando, como se tivesse um coração próprio batendo contra a palma da minha mão. Naquele momento eu soube que, se eu desse aquele passo, a luz nunca mais voltaria para os meus olhos. A adaga de osso pesava na minha mão como se carregasse o chumbo de 1000 almas. Eu olhei para o Sr. Adalto, para aquele rosto de papel de seda que eu um dia chamei de vizinho, e algo dentro de mim, um resto de dignidade que eu achava ter enterrado nos rituais de lama, gritou. Eu soltei o objeto. O som do osso batendo na madeira da mesa de jantar não foi um estalo. Foi um baque surdo, definitivo. Eu não vou fazer isso. Eu sussurrei, e minha voz soou estranha, como se viesse de dentro de um poço. Com uma criança, não. O Sr. Adalto não se moveu. Ele não rosnou, não invocou sombras, nem permitiu que seus olhos brilhassem com fogo infernal. Ele apenas ficou ali, em um silêncio absoluto que parecia sugar o som da geladeira, o tic-tac do relógio, até o próprio som da minha respiração. Ele me olhou com uma calma que era 1000 vezes pior que o ódio. Era o olhar de um cientista observando um inseto que acabou de arrancar as próprias patas. Ele desviou o olhar para o canto da sala, soltou um suspiro curto, quase de lamentação, e disse apenas: "Então, aprenda a lidar com as consequências da sua escolha." Ele se virou e saiu pela porta da frente, que eu não lembrava de ter aberto. Não houve barulho de passos no assoalho, houve apenas o vazio. E foi nesse vazio, naquele silêncio que se instalou como um sudário sobre a minha sala, que o verdadeiro pavor começou. Não era o medo de um ataque, era o pavor de ser abandonado por algo que até então me sustentava. A mão que segurava o meu mundo foi retirada. A primeira coisa que senti foi a temperatura. O calor daquela noite de verão desapareceu, substituído por um frio seco, um frio de necrotério que parecia sair de dentro das paredes. Eu tentei acender a luz da cozinha, mas a lâmpada explodiu, espalhando cacos de vidro fino sobre a mesa. Tentei o interruptor da sala e um estalo seco veio do quadro de energia, cheiro de fiação queimada. Em minutos, a casa estava mergulhada em uma escuridão densa, onde o preto parecia ter textura, como se eu estivesse submerso em óleo. Eu sei que muitos de vocês estão ouvindo isso agora e de repente lembraram de algo estranho que aconteceu na vida de vocês recentemente. Aquela sequência de azar que parece não ter fim, o carro que quebra 3 vezes seguidas, a conta que não fecha, aquela sensação de que o mundo se voltou contra você sem motivo. Se você sentiu um calafrio agora, ouvindo isso, eu te peço, deixe um amém ou uma frase de luz nos comentários. Sua energia, sua intenção positiva ajuda a manter este espaço seguro. Não subestimem o poder das palavras quando as sombras estão ouvindo. Eu tateei no escuro até o meu celular. Eu precisava ligar para alguém, precisava de luz. Quando a tela brilhou, meu coração parou. Haviam dezenas de notificações do aplicativo do banco. O dinheiro, os milhares de reais que eu havia conquistado, estava sumindo em tempo real. Transferências para contas desconhecidas, erros de processamento, estornos de pagamentos que eu já tinha feito. Eu via os números caindo, 10.000, 5.000, 500, 0. Tentei ligar para o suporte, mas o sinal do celular simplesmente não existia.
Era como se eu estivesse em uma ilha de isolamento digital no meio de uma cidade populosa. Mas o dinheiro era o de menos. O que veio em seguida foi o apodrecimento da vida. Do andar de cima, ouvi o grito da Sandra. Corri, tropeçando nos degraus que pareciam mais íngremes, mais traiçoeiros. Encontrei-a sentada na cama, envolta em um suor frio e pegajoso. Ela tremia tanto que os dentes batiam. Eu toquei sua testa e quase retirei a mão. Ela estava gelada como um bloco de gelo, mas dizia que sentia que seu sangue estava fervendo. Eu peguei o termômetro. O mercúrio não. Subia. Marcaria 35 graus, mas a pele dela estava vermelha, viva, como se estivesse sendo cozida de dentro para fora por uma febre que a medicina não conhece. Marcos, tem alguém no pé da cama? Ela sussurrou, os olhos fixos no escuro absoluto onde ficava o guarda-roupa. Não tem nada lá, Sandra. É só o escuro. Tem sim. A voz dela era um fio de agonia. Ele está sentado. Ele está contando os meus fios de cabelo. Ele diz que cada um que ele arranca é um dia a menos que eu tenho. Eu me virei, mas só vi o vácuo. O cheiro de algo podre, que antes era sutil, agora era insuportável. Era o cheiro de uma carcaça de animal esquecida sob o sol por semanas, mas vinha de todos os lugares. Vinha dos lençóis, vinha do hálito da minha esposa, vinha das minhas próprias mãos. Corri para o quarto do Léo. Ele estava acordado, sentado com as pernas cruzadas, olhando para o teto. Ele não chorava. O rosto dele estava inexpressivo, os olhos opacos. Filho, fala com o papai. O que foi? O senhor Adalto disse que o ar vai acabar, papai. Ele disse, com uma voz monótona que não era de uma criança de 5 anos. Ele disse que as bolhas de sabão vão estourar. O chiado voltou. Aquele som terrível, como se os pulmões dele fossem feitos de papel amassado. A cura que eu tinha comprado com rituais estava sendo revogada. O oxigênio estava sendo retirado com juros, exatamente como o mentor prometera. Eu tentei pegar a bombinha de asma na gaveta, mas quando a apertei, saiu apenas um pó cinza, seco, com cheiro de cinzas de cigarro. A casa tinha se tornado uma prisão de ecos. Eu ouvia passos no andar de cima enquanto estava embaixo. Ouvia o som de pratos quebrando na cozinha, mas quando chegava lá, tudo estava intacto, apenas mergulhado naquela energia pesada que fazia meus pelos do braço ficarem permanentemente em pé. Era a percepção de ser observado por 1000 olhos invisíveis. Cada sombra no canto da parede parecia ter profundidade, parecia ter peso. Eu sentia uma exaustão física tão brutal que minhas pernas fraquejavam. Era como se a gravidade estivesse operando com o dobro da força sobre o meu corpo. O desespero da impotência é o que mais dói. Eu saí de casa às 4 da manhã, desesperado, tentando levar o Léo para o hospital. O carro não ligava, a bateria estava morta, embora fosse nova. Tentei chamar um táxi, um vizinho, mas ninguém atendia às portas. Parecia que a rua inteira tinha caído em um sono sobrenatural. Eu estava sozinho na calçada, segurando meu filho, que lutava para respirar, sob o olhar silencioso da casa do Sr. Adalto. As janelas dele estavam escuras, mas eu sabia que ele estava lá atrás das cortinas, assistindo à decomposição da minha realidade. Eu percebi, com um gosto amargo de bile na garganta, que o pacto não era um contrato de prestação de serviços. Era o que segurava os cães do caos. Ao soltar a coleira, eu tinha permitido que toda a imundície que eu manipulei se voltasse contra a minha própria carne. Eu tinha vendido a proteção e agora o cobrador tinha aberto a porta para que tudo o que habita o escuro entrasse e se banqueteasse com o que eu mais amava. Eu voltei para dentro, carregando o Léo, sentindo que cada passo que eu dava no assoalho da minha própria sala era uma invasão. A casa não era mais minha. Os móveis pareciam estranhos.
As fotos nas paredes mostravam nossos rostos distorcidos, com sorrisos que pareciam cortes de navalha. Eu caí de joelhos no centro da sala, no escuro, ouvindo a respiração sofrida do meu filho e os delírios febris da minha esposa no andar de cima. Eu tinha tentado resolver tudo pelos meus meios. Tinha tentado o dinheiro, o esforço físico, a racionalidade. Mas todas as portas haviam sido lacradas pelo lado de fora. Eu estava em um abismo e a única coisa que restava era o som daquele estalo rítmico que Adalto fazia com a garganta, que agora parecia vir de dentro das minhas próprias paredes, de dentro do meu próprio crânio. Eu tinha desafiado as trevas sem ter a luz para me proteger. E agora as trevas estavam vindo reivindicar o território. Eu estava no centro da minha sala, abraçado ao corpo febril do meu filho, quando entendi que a força humana é uma piada diante do que eu havia invocado. Eu tentei gritar, mas minha voz era apenas um chiado seco. Foi quando a porta da frente, aquela que Adalto deixara encostada, foi aberta com um estrondo. Mas não era ele. Eram 3 homens da pequena igreja de madeira que ficava na saída da cidade. Eles não vieram com capas ou incensos. Vieram com bíblias gastas, camisas suadas pelo trabalho do campo e um olhar de quem conhece o cheiro do enxofre de longa data. A libertação não foi um espetáculo de luzes, foi uma guerra de atrito. Quando eles começaram a orar, o ar da casa pareceu se solidificar. Eu senti como se ganchos invisíveis estivessem cravados na minha coluna, puxando-me para o chão. Cada palavra de autoridade que saía da boca daqueles homens parecia um golpe de marreta no meu crânio. Eu vomitei uma substância escura, espessa, que tinha o cheiro exato daquele óleo que Adalto me dera no primeiro ritual. Eu sentia que parte da minha própria alma estava sendo arrancada, presa àquela imundície que eu deixei entrar. Não houve um amém final que resolveu tudo instantaneamente. Foram horas de agonia. O Léo gritava em um dialeto que uma criança de 5 anos jamais conheceria, e a Sandra, no andar de cima, arranhava as paredes até as unhas sangrarem. Quando o sol finalmente despontou no horizonte, o peso levantou. Mas não foi uma vitória completa. Foi uma retirada. O mal não foi destruído, ele apenas soltou a presa, porque o custo de nos manter tornou-se momentaneamente alto demais. A sobrevivência deixou cicatrizes que o tempo não ousa tocar. O Léo foi salvo. Os pulmões dele voltaram ao normal. Mas o brilho nos olhos dele nunca mais foi o mesmo. Às vezes, eu o pego parado diante do espelho, sussurrando nomes que eu li nos livros de Adalto, nomes que causam náusea, só de lembrar. Ele olha para os cantos vazios do teto e sorri para algo que eu não consigo ver. A Sandra nunca mais recuperou o calor. A pele dela é permanentemente fria e ela dorme com todas as luzes da casa acesas, tremendo se uma lâmpada sequer oscila. Nossa casa, mesmo sob o sol do meio-dia, mantém uma temperatura de porão. O mofo agora cresce em padrões que lembram símbolos, por mais que eu pinte as paredes. Eu saí daquele mundo, mas eu sou uma propriedade marcada. Eu ainda sinto o olhar do Sr. Adalto. Às vezes vejo o vulto dele parado na esquina, ou sinto o cheiro de orquídeas e carne passada no meio da noite. Ele não precisa mais me chamar. Ele sabe que eu carrego o selo dele no meu espírito. Se você acha que o meu silêncio é o fim, você não entendeu nada. O que eu vivi é apenas a ponta de um fio que se enrola no pescoço de muitos outros. Existe algo que eu vi, algo que deixei registrado em outro vídeo aqui no canal, que detalha o início exato dessa linhagem maldita e como outros como eu caíram na mesma armadilha. Aquele relato prova que isso está acontecendo com mais alguém agora, talvez até com alguém que você conhece. Se você tiver coragem de ver o que acontece, quando a porta se abre por completo e o que o mentor realmente quer, assista ao relato que deixei no final deste vídeo.
Mas esteja avisado. Depois de ouvir aquilo, não há mais volta. A ignorância é a única proteção que resta para você. Agora, eu preciso falar com você que chegou até aqui. Eu baixei o tom porque o que eu tenho para dizer é um aviso direto. Ao contar essa história, ao dar voz a essas lembranças, eu sinto que o ar no meu quarto mudou. Eu sinto que, de alguma forma, eu restabeleci a conexão. E se eu a sinto aqui, é muito provável que você esteja sentindo aí também. A tela do seu dispositivo é apenas um vidro fino separando o seu mundo do que eu descrevi. Olhe ao seu redor agora. Que horas são exatamente? Verifique o relógio. Os minutos parecem estar passando mais devagar. E mais importante, você tem certeza absoluta de que trancou todas as portas da sua casa antes de começar a ouvir. Às vezes, nós deixamos a porta encostada, apenas 1 milímetro, e isso é tudo o que eles precisam para entrar. Você sentiu alguma mudança de temperatura enquanto eu falava? Um arrepio que não deveria estar aí? Comente aqui embaixo o horário exato em que você terminou de ouvir este relato e se algo estranho aconteceu no seu ambiente. Eu preciso saber. Cuidado com quem oferece ajuda quando o mundo parece desabar. O preço de um milagre pode ser a eternidade na sombra. Verifique as fechaduras. Agora.